muito bem, está gravando. Se alguém tiver alguma coisa contrária, né, a ser gravada essa nossa aula de hoje, por favor, se manifeste. Mas depois eu vou disponibilizar esse link para vocês no Moodle, tá bem? Então, hoje é dia 25 de março, né, e nós teríamos a nossa aula semana passada, né, dia 18, e foi aquela confusão. E aí, bom, gente, foi muito engraçado, porque eu comecei a mandar mensagens, né, e a Nelita foi uma que me ajudou, porque eu mandei mensagens, me ajuda, porque eu já não tô entendendo mais nada, a Ana não me atende, a Rosângela não me atende, eu tenho aqui que eu tenho aula com vocês, e a Rosângela falou que tem aula também nesse horário, nesse link, então foi uma maior confusão, eu fiquei esperando, e eu disse, gente, cadê, né, como é que vai ser isso? Mas deu tudo certo, que bom. Então, pessoal, para compensar, de certa forma, não ter encontrado com vocês, né, porque a Rosângela já tinha aquelas atividades propostas também, eu encaminhei para vocês uma avaliação, né, dos vídeos que vocês realizaram sobre a unidade 3, que era a questão da globalização. Eu coloquei ali para vocês, então, as avaliações, e eu achei legal compartilhar com toda a turma, para que vocês também tivessem acesso aos vídeos dos colegas. Então, eu colei ali os links todos, né, que estavam disponíveis e coloquei algumas referências, assim, sobre o que eu tinha achado mais interessante, assim, sobre cada um dos vídeos. E eu adoro esse tipo de atividade, porque eu acho que é quando nós conseguimos, assim, também conhecer, né, a percepção de cada um de vocês, ainda mais que nós estamos nesse online, nesse virtual. Então, foi muito bom, muitos de vocês eu não conhecia a fisionomia também, né, porque nem todos conseguem abrir a câmera e tudo mais, assim, durante as nossas aulas, e foi muito bom vê-los, escutar e ouvir a percepção de vocês também, porque, querendo ou não, grande parte acabou fazendo um vídeo, não somente teórico, conceitual, mas também com uma argumentação. Então, isso sempre é muito válido. Tipo assim, é isso que a gente sempre busca, ainda mais numa pós-graduação, né? Onde a gente, eu sempre falei para você, sempre não, nos nossos poucos encontros, eu tentei dizer para vocês que o que vale, né, e principalmente num estágio como vocês estão agora, como nós estamos, é essa percepção crítica sobre aquilo que nos envolve e sobre o que faz parte do nosso contexto. Né? Então, os vídeos aqueles que ficaram mais teóricos ou conceituais, bacana, porque foi válido o esforço também, mas aqueles assim que conseguiram argumentar, expor as suas críticas sobre o contexto, né? Eu amo. E aí eu acabo também falando isso para vocês nas avaliações. Claro que nas avaliações individuais eu acabei mandando em alguns trechos um pouco mais de comentários, mas num todo, assim, ficou muito bacana as apresentações, tá? Então, parabéns para toda a turma, e é uma pena que a gente não tenha mais tempo, né, síncrono, para poder mostrar todos os vídeos, porque eu sei que vocês não vão conseguir abrir todos os vídeos dos colegas e analisar cada um deles. Mas, de certa forma, eu vou puxar um pouco para a Manu, né, que eu já conhecia, então acaba sempre sendo uma das pessoas que é a minha referência, né, como eu já dei aula para ela e a gente já temos contato via Facebook e assim por diante, né, acaba sendo sempre uma referência em termos de nome, assim, e vocês sabem que isso acontece naturalmente, né, então adorei a tua crítica, Manu, ficou muito bacana, eu gostei muito também da Sheilane e do Sandro, que fizeram aquele dueto ali, né? Parecia Jornal Nacional, assim. Ficou muito legal. Porque ficou um diálogo. Então, eu achei que o formato ficou muito bacana. Nossa, o que é a oratória da Silvane? Eu não conhecia a oratória da Silvane e fiquei impressionada, assim. Então, nossa, parabéns, assim, pela tua oratória e tô louca para te conhecer pessoalmente, pra gente trocar mais, né? Porque eu achei a tua oratória muito boa.
O Leandro, eu achei o máximo, porque eu até coloquei ali, foi o maior comentário, eu acho, que eu fiz, porque, Leandro, tu acabaste fazendo teu vídeo dentro do carro. E no primeiro momento eu pensei, putz, o Leandro tirou, tipo, um tempinho ali que ele tinha e fez o vídeo, né? Aí comecei a pensar, mas olha sobre o que é o nosso assunto. É sobre globalização. É sobre esse mundo maluco que a gente está vivendo. É sobre não ter tempo para absolutamente nada. É sobre fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e a gente ser cobrado por todas essas coisas num patamar em que qualquer ser humano hoje enlouquece, né? E aí eu pensei, cara, o Leandro está fazendo um vídeo dentro do carro, provavelmente no intervalo de trabalho ou de alguma atividade, e isso mostra exatamente o contexto que nós estamos. Então, o ambiente em que o Leandro gravou o seu vídeo fez parte do assunto, sabe? No primeiro momento eu disse, aí depois eu fiquei pensando, gente, tudo a ver. Tudo a ver. Então, sabe? E comecei a refletir sobre isso, assim. E se vocês forem observar, eu não consegui mandar para vocês porque o Leandro encaminhou pelo WhatsApp. Então eu não consegui, depois eu até posso compartilhar, pensei nisso agora, né, boca aberta, mas poderia ter compartilhado com vocês no grupo do WhatsApp da turma, né? Mas o vídeo do Leandro. Mas foi extremamente interessante, porque ele estava dentro do carro e começou a falar sobre globalização e sobre esse contexto todo que nós estamos vivendo. Então isso ficou muito interessante, né? Porque demonstra exatamente essa necessidade da sobrevivência, da necessidade da gente se adaptar e da gente entender esses universos todos que eles acontecem assim. Eu estou no trabalho, logo depois eu estou fazendo a minha pós-graduação e na sequência eu tenho que ir para casa, eu tenho toda a minha família e as minhas situações para atender, e o meu WhatsApp não para com questões do trabalho, com questões da pós e com questões, né, desse universo todo que nós estamos vivendo. Então, ficou muito bacana. Agora eu comecei a falar quase que de cada um, vai ficar muito chato não falar de todos. Mas, Éder, ficou perfeito o teu vídeo. Perfeito. A edição, conteúdo. Eu não sei se estão todos aqui, né, que eu tô comentando, mas ficou muito, muito bom o vídeo do Éder, assim, eu acho que se vocês quiserem depois dar uma acessada, eu acho que vale muito a pena. O Edson ficou super completo em termos de conteúdo, e realmente, Edson, não é nem um pouco fácil fazer edição, né, não é fácil. Então, super compreendo aquelas questões ali, e que bom que você fez e que você, né, cumpriu com a atividade. Ficou um pouco extenso, né, mas ficou, assim, em termos de conteúdo, muito bom, Edson. Parabéns também, né. Nossa, a Ângela também, assim, como a Silvane, uma oratória muito boa, e amei muito o formato da fala e da forma como se expressou, como naturalizou o conceito. E no final a Ângela trouxe uma definição de Mulher Maravilha, né? E aí encaixa um pouco com aquela situação que eu estava falando para vocês do Leandro, mas ficou muito interessante também, porque ela trouxe para o universo dela esse contexto do assunto que nós estávamos trabalhando. A Viviane, a Gabi demonstraram também, falar das duas juntas, porque fizeram edição e fizeram um domínio do assunto também muito legal. Parabéns. A Gabi acho que foi a primeira a me encaminhar a atividade, ainda logo lá no início, assim, e fez com uma super edição, ficou bem bacana. Ela também ficou bem completo, só acho que ficou um pouquinho conceitual, faltou um pouquinho dessas críticas, mas assim, em termos também de conceituação, nossa, você foi uma das que mais pesquisou, assim, das que mais trouxe esses elementos. A Nelita, assim como a Manu, é uma das que eu me referencio por também estar em contato mais habitualmente, então também me chamou muita atenção.
eu estava pensando que poderia ter sido utilizado algum elemento de apoio, assim. Mas a tua oratória também é muito boa e a tua exposição, então, de certa forma, acaba compensando, né, a não utilização desses recursos. Eu acho que eu não falei da Janete, que também ficou bem legal a tentativa de colocar o fundo. Acabou ficando separado 2 vídeos, mas ficou complementar, né? Vieram 2 vídeos, mas um complementou o outro, então acabou ficando também bem interessante. Gente, eu acho que eu falei de todo mundo. Faltou a Danusa, o Antônio e a Cleomar. A Cleomar e o Antônio ainda não me encaminharam, mas eu já conversei, e a Danusa acabou, infelizmente, por um somatório de atividades, né? Provavelmente ela não vai finalizar essa disciplina. Mas em termos de conteúdo, de atividade, muito bom, tá? Parabéns para a turma. Eu mandei o link para vocês e sugiro, assim, se der, assistam a alguns desses vídeos, porque vale a pena, tá? Vale a pena. Diga, Manu, por favor. Prof, tem alguns vídeos, eu não lembro quais agora, porque eu vi isso na semana passada, que a gente não consegue abrir porque pede solicitar o acesso, acho que por causa do Drive não foi deixado, não sei, não ficou livre, né, para todos acessarem. Eu não me lembro quem foi agora, mas eu sei que teve uns 2 ou 3 que eu não consegui assistir por causa disso. Pode ser. Quem sabe a gente faz assim, no nosso grupo da disciplina, cada um poderia encaminhar o seu vídeo. Que aí, no momento em que der, fica ali no WhatsApp e a gente consegue ir visualizando. Até o próprio Leandro, né, que já gravou no próprio WhatsApp, pode reencaminhar ali no grupo da disciplina de educação. E aí eu acho que fica bacana, porque assim, deu um tempinho, dá para assistir, porque são vídeos super curtos, assim, né? Tem alguns de 3, 5 minutos, então dá para, naquele intervalinho, rolou um tempo aqui, vou abrir o grupo e vou dar uma olhada. Porque ficou bem legal, assim, acho que foi uma atividade que foi válida. Bem, quanto aos questionários, também eu corrigi as questões, tinham questões descritivas, né? Então eu corrigi e mandei um retorno para vocês sobre as questões. Então a nossa unidade 3 tá fechada, tá, gente? Assim, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, por favor, me encaminhem. Mas em princípio nós cumprimos então com essa etapa. Também, conforme eu conversei com vocês por mensagem, né, eu abri a unidade 4, e que já está com atividade, alguns colegas já postaram, e hoje, agora antes da nossa aula, eu fui visualizar, e eu não sei que confusão deu no Moodle, que ao criar os grupos, a Ângela postou o seu trabalho e acabou compensando para vários colegas, para vários alunos. Então, assim, aparece, por exemplo, que todo mundo fez o mesmo trabalho que a Ângela. Eu acho que eu vou ter que... Eu tentei reconfigurar, eu não sei exatamente qual... Porque o Moodle é isso, né, gente? A gente vai testando e aprendendo, assim. Sempre deu certo a questão dos grupos, mas acho que talvez agora, como eu não inseri alguns alunos, porque foram poucos que resolveram fazer em dupla, né? Talvez por terem ficado sem grupo, acabou indo para o da Ângela, o trabalho, eu não sei exatamente, né? Mas eu vou tentar organizar isso, porque a gente tem até o dia 4 também para postar, né, a atividade da unidade 4, que é o caso. Então, a gente tem um tempinho para resolver isso. O nosso ficou certo? Eu vou conferir depois, tá, Silvani? Mas eu acredito que sim, porque foi o do Edson e o do Leandro, né? Acho que foi isso aí. Pro nosso tá, eu e a Silvane, eu acabei de olhar, ele tá certo. Tá, então é isso aí. Então, o que eu vi assim, ó, é que quem não estava em grupo, em dupla, acabou ficando com a postagem da Ângela.
Então, todo mundo fez o mesmo trabalho da Ângela, tá? Mas eu já entendi, já identifiquei isso e vou tentar corrigir, então não se apavorem que vai dar certo, tá? É só uma configuração do Moodle mesmo, que depois a gente vai solucionar. Mas eu aviso vocês se não der certo alguma coisa. Bom, gente, eu queria conversar com vocês, então, já que, teoricamente, encerramos a unidade 3, e claro, se vocês tiverem alguma questão da unidade 3 para falar, podemos, mas eu queria entrar com vocês, então, nas reconfigurações da economia e do mercado, né? Que é a nossa unidade 4. E aí eu fiquei pensando que para a gente pensar em reconfiguração de mercado e para a gente pensar nessas questões de novas possibilidades, enfim, de como realmente compreender uma forma diferente, talvez, desse processo econômico que a gente está vivendo. E aí, eu fiz um caso para ensino, que foi esse do México. Eu não sei se todos já leram o caso, mas é um caso, então, que eu escrevi, ele está publicado, tá? O original dele acabou sendo... está em inglês, mas aí, para vocês, eu acabei já mandando em português ali para facilitar a vida, né? Mas ele é um caso, gente, que eu queria contar para vocês, que ele acabou sendo premiado. E eu não quero... sempre aquela coisa que quando a gente fala alguma coisa nossa, fica meio... né? Mas ele acabou sendo premiado, e eu não digo que seja pela excelência acadêmica ou teórica, não é isso, mas pela situação em que o caso aconteceu. E aí eu acho que quando eles leram o que eu tinha escrito, eles disseram, pá, acho que essa guria merece um prêmio, assim, né? Porque ela viveu uma situação bem diferente como pesquisadora. Então, acabou sendo premiado nessa... Eu ganhei até dinheiro, gente, só para vocês terem ideia. Não foi muito, mas veio, sabe? E, tipo, eu me surpreendi muito com aquilo, assim. E foi bem bacana, né? Porque a minha professora estava lá no evento, foi um evento em Nova York, e ela subiu no palco, recebeu o prêmio, que pena que eu não tava, né? Mas, enfim, ela recebeu o prêmio, foi muito legal, assim, sabe? Foi uma repercussão muito bacana, e hoje ele está nesse repositório internacional de casos para ensino, que são utilizados por muitas universidades no mundo todo, né? Então, esse caso que vocês estão lendo aqui é um caso que tem muita gente lendo também e analisando, né? E aí eu vou recebendo, assim, alguns retornos em função disso. Tá, Manu, mas o que tem esse caso de especial? Por que tu tá contando isso e por que tu trouxe isso para nossa disciplina da pós? Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, justamente para contar para vocês sobre esse caso. Vamos ver se vai a apresentação. Acho que vocês estão vendo. Já está aparecendo aqui para mim que eu estou apresentando. Sim, prof. Tá certo? Então tá bom. Então, me permitam, gente, mostrar para vocês. Eu vou botar aqui a tela cheia. Me permitam contar para vocês, então, a questão da inovação social, tá? Eu acho muito ruim isso, né? Porque quando a gente bota para visualizar... mas eu acho que vocês vão enxergar, assim. Deixa eu botar bem grande aqui, assim. Tela. Senão não enxergo vocês, não enxergo o que está acontecendo. Dá para enxergar, né, os slides. Bom, me permitam, então, contar para vocês uma história que eu vivi. E aí eu acabei escrevendo sobre ela, que é esse caso que vocês leram ou vão vir a ler, né, esta semana.
Bom, gente, como é que foi esse caso e como que eu cheguei nele, como que essa situação aconteceu? E o porquê que eu vou contar ele para vocês e o porquê que tem relação com a unidade 4 da nossa disciplina. Bom, nós estamos falando na disciplina de reconfiguração de mercado, certo? Reconfiguração de mercado passa necessariamente por uma nova forma de compreender esse processo econômico que nós vivemos hoje. Tá? E esse processo econômico que nós vivemos hoje, ele está fortemente atrelado às questões que nós conversamos na nossa última unidade, né, que tem a ver, enfim, com o mercado, com globalização, com a questão do desenvolvimento econômico. Lembra que nós falamos bastante também sobre os conceitos que o Bauman traz, que o Chomsky trouxe, de que a gente tem a questão do local, tem a questão do global, né? E como que esse local está sendo afetado, de certa forma, por esse universo que nós estamos inseridos, né? Econômico que nós estamos inseridos. Bom, considerando tudo isso, e considerando o material também que a gente já analisou na unidade 3, a gente tem que pensar numa nova reconfiguração de mercado, porque só a gente fazer uma crítica ao modelo atual, nós vamos ficar simplesmente na crítica, sem pensar alternativas para ela, correto? Então, se nós formos pensar, mas a gente está falando de uma pós-graduação em inovação e desenvolvimento. Então, até então, o que nós estamos vendo? Inovação e desenvolvimento. Né? Na unidade 3, nós falamos muito sobre isso. Mas lembra que eu disse para vocês que eu nunca fico no conceito normal. Eu sempre penso, qual é a crítica em relação a esse conceito normal? E não só a crítica ao conceito normal, mas qual é a alternativa que nós vamos pensar para esse conceito teórico ou social que nós estamos analisando. Então, assim, unidade 3, e talvez boa parte do que vocês estão vendo nas outras disciplinas, elas estão relacionadas com o conceito de inovação e desenvolvimento tecnológico, inovação e desenvolvimento econômico, né? E obviamente, por nós estarmos em uma região do agronegócio, nós estamos também falando dessa inovação e desse desenvolvimento nesse contexto. Mas precisamos, sim, identificar alternativas para esse contexto que nós estamos trabalhando conceitualmente nas outras disciplinas e na pós como um todo. Então, essa unidade 4 é para a gente pensar criticamente e pensar alternativas para esses modelos de desenvolvimento. E uma das propostas que eu conheço e que eu pretendo trazer para vocês conceitualmente é a da inovação social. Então, a gente não está falando de inovação tecnológica, nós estamos falando de inovação social. Isso é um conceito, Manu? Sim, isso é um conceito. Tá? Isso é um conceito, isso é uma temática, e foi a temática que eu pesquisei no meu doutorado. E é a temática que eu estou forçando a Cleomar e a Nelita a pesquisar agora, né? Porque daí eu vou falando, e aí eu vou aos pouquinhos chamando as pessoas para o meu lado, né? Mas tá ficando bem legal. Então, assim, e o que é a inovação social? É uma forma, um mecanismo da gente pensar uma alternativa a esses modelos de inovação e desenvolvimento que estão hoje institucionalizados. Perfeito. Então, inovação social entra realmente nessa reconfiguração de mercado que nós estamos trabalhando na unidade 4. Por isso que eu estou apresentando esse caso para vocês. Espero ter justificado o porquê da minha escolha. E aí agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o conceito e vou conversar com vocês um pouco sobre a história, para tentar cativá-los para a temática e mais do que cativá-los, para tentar estimulá-los a pesquisar e ler o caso com entusiasmo e, quem sabe, pesquisar além dele. Tá? Gente, vamos lá então. Tem um poema do Drummond, né, que ele fala no poema das 7 faces, que é: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, né?
vai ser ghost na vida. E o que é o ser ghost na vida? É o ser torto, né? O ghost é você ser um pouco da pá virada, assim, sabe? É você querer enxergar as coisas um pouquinho diferente daquilo que se apresenta. E eu sempre fui meio ghost, eu sempre fui meio torta, no bom sentido, tá? Muito no bom sentido. Eu sempre tento ver as coisas dessa forma, né? Sempre ver as alternativas que a gente tem para aquilo que nos é apresentado. Pensando nisso, o meu doutorado e as minhas pesquisas não poderiam ser sobre inovação tecnológica, sobre desenvolvimento econômico normal, né? Eu queria pesquisar alguma coisa que representasse uma alternativa. E essa alternativa se apresentou numa temática que se chama inovação social. Junto com a inovação social, apareceu, então, uma oportunidade, e foi realmente uma oportunidade. Eu estava na Unicinos, numa aula, e a minha professora de metodologia, que não era minha orientadora, chegou e me disse: Manu, tem uma grana aqui para um projeto de pesquisa. E eu pensei em ti. Tu tá a fim de aproveitar e ir fazer uma pesquisa no sul do México? Só que o resultado tem que ser uma publicação, tem que ser um artigo, tem que ser alguma coisa assim. Gente, eu disse, claro, na hora, né? Vou, claro que eu vou. Eu amo viajar, eu amo pesquisar, adoro conhecer coisas novas, né? Eu disse, tô dentro. Ieda, pode contar comigo. Cheguei em casa, voltei de São Leopoldo, cheguei em casa e falei pro Vini, meu esposo, que tá lá. Aí, e aí, eu falei pro Vini, gente, a gente vai pro México. Como assim, né? Olha, veio uma grana da Unicinos e nós vamos fazer, eu vou fazer uma pesquisa no México e acho que vamos junto, né? Pode ficar, vamos lá, vamos aproveitar e tirar uns dias, quem sabe a gente conhece a cidade do México, enfim, e vamos pesquisar. Legal. Aí começa a aventura. Onde que vai ser? Não sei, a Ieda me disse que é uma empresa que se chama Iomolatel. Começa a pesquisar o que é Iomolatel. Né? E aí tá ali o significado. Na língua indígena tziantal, significa trabalhar juntos, caminhar juntos, sonhar juntos. Bacana, né? Bacana. Se o nome da empresa é esse e tem esse significado, deve ter coisa interessante por aí. Vamos lá. Aí eu tinha que formatar tudo isso numa parte teórica, né? Porque agora vocês estão entendendo muito bem que de nada adianta a gente ter um belo caso se a gente não tem uma parte teórica muito bem fundamentada, né? E vocês estão agora com a corda no pescoço para achar essa teoria que vai embasar os casos que vocês queiram desenvolver nos trabalhos de conclusão de curso de vocês. Muito bem. Que temáticas eu encontrei? Inovação social e o que se chama institutional voids, ou vazio institucional. Bom, o que é vazio institucional? Começa a imaginar assim. Tu não tem absolutamente nenhuma instituição formal, tá? que dê conta daquela situação que se apresenta. Um pouco do que nós estamos vivendo hoje na saúde no Brasil, tá? Mas eu não vou entrar em crítica, né? Porque daí a gente já vai ir para um universo aqui muito maior. Mas, vazio institucional é as instituições que deveriam estar atuando sobre determinada situação não estão conseguindo dar conta daquela demanda que está sendo apresentada. Seja porque essas instituições elas não existem naquele ambiente, ou seja porque essas instituições elas são inoperantes, ineficientes. Tá? Então, vazio institucional. A instituição não existe. Mas existe isso? Existe. Tá? Existe e existe muito. De formas diferentes, mas existe. Então, esse é um termo que eu utilizo. E o outro termo é o da inovação social.
E aí me permitam ler esse conceito, né, porque ele tem algumas palavras aqui fundamentais. É o desenvolvimento de novas soluções que geram um impacto na resolução de problemas sociais, envolvendo atores e partes interessadas na promoção de uma mudança das relações sociais, transformando as realidades locais. Então, a inovação social, ela visa a transformação daquela localidade, daquele contexto social especificamente. Normalmente, essa inovação, ela vem para suprir, né, uma necessidade ou um vazio institucional daquela comunidade. Então, identificado o problema social, identificada a necessidade social, a gente cria inovação para suprir aquela necessidade especial. Ou seja, a inovação, ela não é especificamente aqui para empreendedorismo, para economia, ou para desenvolver um novo produto, uma nova tecnologia. Não. Ela pode ter tecnologia, ela pode ter lucratividade, mas desde que atenda a uma necessidade social. Tá bem? Então, por isso que ela se chama inovação social. Mas a inovação social não pode ter lucratividade? Claro que pode. Inovação social não pode ser tecnologia? Claro que pode. A gente tem, inclusive, tecnologias sociais que são desenvolvidas. Mas o conceito de inovação social, ele acaba sendo mais amplo no sentido de que ele precisa transformar a realidade onde se identifica determinada necessidade. Estou falando, se não vão me interromper, eu vou falar, né? Muito bem. Então, falamos de vazio institucional, falamos de inovação social. Depois eu vou mandar esses slides, tá? E aí a gente chega na Iomolatel. O que é a Iomolatel? Tá? Ela é um grupo de empresas, tá, que abrange inicialmente 6 empresas, tá? 6 empresas sociais, e ela fala sobre a cadeia do café. Tá? Essa empresa, ela existe no sul do México, quase fronteira com a Guatemala. Então, é uma empresa que é constituída por produtores de café orgânico. E como que ela se estruturou? Primeiro começou com a cooperativa dos produtores de café orgânico. Então, tinham vários produtores de café, e aí eles perceberam, assim como muitos dos nossos produtores da região aqui, perceberam que trabalhar isoladamente já não era mais uma alternativa. Que estando juntos, quem coopera cresce, né? Poderiam cooperar, então, e ter, né, um aproveitamento melhor, enfim, do seu espaço e das questões, enfim, que envolviam a região. Bom, gente, primeiro, então, formaram essa cooperativa. Por que formaram essa cooperativa? Porque o que acontecia? Essa região onde existe essa empresa, ela é uma região de selva, tá? Então, é na floresta, no sul do México. É um povoado que se chama Tilón, e nesse povoado, então, ele fica exatamente no meio da floresta, e é uma região que ela é chamada de uma região zapatista. Eu não sei se vocês já ouviram na história esse termo, zapatista, mas ele é uma espécie de guerrilha armada, né, que foi nesta região, e esses guerrilheiros, enfim, eles conseguiram recuperar as terras indígenas e devolver aquelas terras para o poder comunitário. Claro que o Estado mexicano tentou recuperar essas terras e não conseguiu. E quando o Estado mexicano não conseguiu recuperar essas terras, eles fecharam essa região. Então, essa região onde fica essa empresa, não entra e não sai ninguém sem a autorização dessa guerrilha.
dos zapatistas. Né? E o exército mexicano não tem nenhum poder lá. Então, é uma região que ela fica numa espécie de poder paralelo, né? Eles conseguem fazer muitas coisas, só que, por outro lado, o mercado externo não absorve essas questões que acontecem ali dentro. Bom, então, primeira empresa é a cooperativa desses produtores. Segunda empresa, o que eles perceberam? Que se eles, além de ficar numa cooperativa, eles conseguissem industrializar esse café, empacotar esse café, eles ganhariam um valor adicional. O que eles fizeram? Criaram a Batsil Maia, que é a segunda empresa. Não satisfeitos, o que eles pensaram? Bom, onde que está o maior valor agregado do café? Tá? Quando a gente serve o café em taça, numa cafeteria, né? O que eles fizeram? Criaram uma terceira empresa, que é a Capeltic, que é onde eles servem o café lá no seu estágio final da cadeia de produção. Ou seja, lá no início, se eles fossem somente os produtores do café, eles ganhavam $5 por saco de café. Hoje, vendendo o café na taça, pronto para o consumidor final, eles conseguem ter em torno de 10 vezes a mais do que a lucratividade somente do produtor. E isso tudo faz parte da mesma cadeia de produtores. Gente, eles tinham lá também uma produção de mel. O que eles fizeram? Já que temos onde vender o nosso café, vamos ter onde vender o nosso mel, que também é orgânico. Vamos criar uma outra empresa. Criaram essa empresa. Bom, as mulheres, elas produzem um sabão que é excelente e que comporta todas as exigências de um padrão internacional. O que nós vamos fazer? Usar aquele mel e toda a parte industrial que a gente tem da cooperativa aqui, e as mulheres criaram, então, uma cooperativa de sabonete artesanal, que é vendido hoje para todo mundo. O que eles perceberam? Gente, no momento que a gente precisa de um valor, né, de um empréstimo numa instituição bancária, bom, pagando o juro que se paga, a gente acaba com toda essa lucratividade que nós mesmos geramos. Mas muitas vezes a gente precisa desses empréstimos das instituições externas. O que nós podemos fazer? Eles criaram uma microfinanceira, ou seja, um banco da própria comunidade. Então, bom, hoje a minha família está bem, então eu não estou precisando, eu vou colocar esse dinheiro ali no banco. Mas a família da Manu está passando por uma dificuldade. Então a Manu vai lá e pega esse valor emprestado a nenhum juro, né? Ou a um juro baixíssimo que eles colocam só para uma administração. Só que entra um comprometimento comunitário que, no momento em que a Manu conseguir recuperar financeiramente a estabilidade da família dela, o que a família vai fazer? Devolver esse valor para a Viviane e a sua família poder usar quando tiverem a necessidade. Para a Ângela, em determinado momento, poder fazer, eles estavam mencionando, assim, até tem a festa do filho. Podemos usar? Claro, está aqui o dinheiro. Ou não, tem um problema de saúde. Está aqui, né? Então, assim, a própria comunidade criou um mecanismo, uma alternativa ao vazio institucional que se apresentava. Que vazio era esse? Não conseguir pagar os juros bancários normais, né, que se apresentavam naquele contexto. Então, o que eles conseguiram criar, gente? Uma coordenação de toda a cadeia de produção do café. Eles conseguem coordenar desde o produtor, desde a produção do café,
até servir esse café em taça. Como que eu consigo dinheiro para fazer com que esse mecanismo aconteça e que, por exemplo, um dos produtores consiga comprar insumos para fabricar, para produzir esse café? Na microcooperativa, na microfinanceira. Bom, como que eu consigo manter essa estrutura da forma como ela está, né? Coordenando toda a cadeia e exportando o café. Gente, Manu, como que eles conseguiram fazer isso? Tu não disse que eles são uma comunidade no meio da floresta que... numa região totalmente inimaginável, né? Que conseguiriam fazer isso. Bom, eles tiveram a ajuda de muita gente. E aí entra muitas instituições, e aí entra a outra parte do vazio institucional, mas que são instituições que conseguem dar apoio para esse tipo de atividade. Que são, nesse caso aqui, era o CEDIAC, que era uma organização católica, as universidades, fundações e algumas empresas privadas que apoiaram, então, todo esse processo, né? E hoje eles têm, enfim, uma viabilidade financeira que é invejável, né? É fantástico, assim, tu vê um pequeno povoado conseguir se transformar e conseguir coordenar toda uma cadeia de café. É só vocês pensarem como que eles conseguem, né? É só a gente pensar no nosso universo aqui. Nós não conseguimos coordenar absolutamente nada, né? O máximo que a gente vai é até uma cooperativa. Eu digo assim, em termos de produção, né? Nós conseguimos, em termos de organização de sociedade, no máximo, cada um por si, né? Cada um tentando segurar o seu, e no máximo que nós conseguimos é uma cooperativa. Agora, vocês já imaginaram chegar nessa coordenação? Ah, Manu, mas isso não cabe para a nossa sociedade. Não estou dizendo que caiba ou não. Eu estou apresentando para vocês uma alternativa para ser pensada e talvez estudada para ser analisada em diferentes contextos sociais e econômicos. Tá? Então, eu vi que a Ângela colocou o link ali, é esse aí mesmo. Depois entrem, no próprio caso, eu coloco para vocês um vídeo que eu fiz e que, na verdade, eles fizeram e com a grana aquela que eu falei do prêmio, a gente conseguiu fazer a legenda para ajudar eles na divulgação. Então, tem esse vídeo também ali que vocês podem ver. Bom, vou lá porque eu só tenho mais 10 minutos para variar, né? Gente, então aqui é a primeira imagem, essa aqui sou eu, e essa aqui é uma das diretoras lá. Aquele caminhãozinho lá atrás, observem ele, porque depois ele vai ser objeto de uma cena inusitada que eu vou contar, né? Mas aqui, então, é uma foto da comunidade, eles têm as suas crenças, eles têm os seus valores, eles seguem muito a questão cultural, então eles são, sim, acaba às 9h40, não, acaba às 9h50, não é? Ai, 9h40, oh, Jesus, é verdade. Ai, não creio. Manda ali que eu vou atrasar 10 minutos. Avisa lá, quem que é agora? A Rosângela. Ela me roubou o horário inteiro semana passada. Avisa ela lá que eu vou atrasar 10 minutos, tá? E pode dizer pra ela, que ela me... Não fala, né? Só diz que eu tô quase acabando aqui, já vai. Tá, vamos lá. Então, aquele caminhãozinho ali vai ser objeto de análise agora na sequência. Gente, nós chegamos lá, eu e o Vini, né? Num domingo, dia 19 de julho. E quando a gente chegou, e é exatamente essa imagem que tá aqui, depois eu vou mandar para vocês. Quando a gente chegou, nos disseram assim:
Gente, teve uma morte, enfim, aqui na comunidade, e as coisas estão um pouco complicadas. Então é melhor vocês ficarem mais aqui perto da gente, não circularem tanto na comunidade, porque teve eleições municipais e os partidos, eles ainda estão numa desavença. A gente disse, não, normal, né? Isso acontece, tipo, sem problema nenhum, a gente vai ficar por aqui, enfim. Tá. Começamos a conhecer a empresa, eu e o Vini estava comigo, a gente estava, tipo, com bota, mochila, aquelas coisas, assim, bem aventureiros, né? E aí, gente, passamos o dia, conhecemos a empresa e fomos para uma pousadinha lá, enfim, que era um lugar onde a gente ia dormir, né? A semana toda nós íamos ficar lá. Aí essa foto que eu coloco aqui para vocês, ela é uma notícia de jornal que saiu um tempo depois, para eu conseguir relatar o que aconteceu. Gente, estourou um conflito armado na cidade. Lembra que eu tinha contado para vocês que ninguém entrava, ninguém saía? Pois bem, fecharam a cidade. E nós ficamos, a cidade não, o povoado, né? Era um povoado muito pequeno. E nós ficamos sitiados, então, exatamente no meio de um conflito armado no México. Não vai dar nada, né? Tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver. Era 9 e pouco da noite, eu recebo uma mensagem na época ainda pelo... não era Orkut, sei lá o que era lá. Enfim, a forma como eu me comunicava com a menina lá, que era a diretora da empresa. E ela me disse, Manu, arrumem tudo, que a gente tá indo buscar vocês, as coisas estão piorando. A gente, Vini, vamos. Só que aí os boca aberta, o que eles fizeram? A gente chegou naquele quartinho, nós tiramos tudo da mochila, né? Tiramos tudo da mochila, tiramos as botas, amarramos as botas por causa de medo de bicho. Eu tava com medo de bicho, não com medo de tiro, né, naquela época, naquele momento. Aí, batem na porta do nosso quarto e começam a dizer, vamos, 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 porque eles vão invadir, eles vão invadir. Gente, como que nós fugimos do local? Eu e o Vini, nesse caminhãozinho, né? Então, eles só nos disseram, se abaixem, entrem, atravessem a rua, entrem nesse caminhão e fiquem abaixados e não se mexam, né? E aí, é bem aqueles caminhõezinhos mexicanos, né, que tem o toldinho, que a gente vê nos filmes de imigrantes, né? E eu e o Vini ficamos lá, então, abaixados. Era noite e a gente só escutava o conflito realmente acontecendo, né? Ali onde o nosso caminhãozinho estava passando. Nós só queríamos saber para onde que iam nos levar, o que estava acontecendo, né? E aí nós chegamos na casa da missão jesuíta, que é a casa do padre, que é o único local sagrado que ninguém entra em circunstância nenhuma. Então pode estar pegando fogo na cidade toda, mas aquela casa é a casa que todo mundo respeita. E aí, como nós éramos os dois estrangeiros, numa comunidade que estava literalmente em guerra, nos colocaram dentro da casa do padre, né? E lá nós fomos recebidos por mais alguns espanhóis que estavam em missão. E aí a gente começou a se apavorar, porque ali a gente viu que a coisa ia complicar, né? Então agora eu tenho que falar mais rápido, mas eu queria contar mais para vocês, né? Mas enfim, gente, esse aqui é o Vini, que tá ali num saco de dormir, né? Assim nós ficamos na casa do padre. Nós pegamos aí, obviamente que a internet foi cortada, assim como a luz, a água, mantimentos e tudo, né? Porque nada entrada, nada saía da cidade. E aí nós tínhamos só que avisar a nossa família, né? Que nós estávamos numa situação difícil. Claro que eles enlouqueceram, né, gente? A gente só avisou, então, que se nós não fizéssemos contato, aí o Vini falou com a minha cunhada,
isoladamente, e disse, ó, se a gente não fizer um contato por dia, avisem a embaixada brasileira e mandem resgatar os nossos corpos, né? Porque em algum lugar a gente tá. A minha mãe se desesperou, a minha sogra. Imaginem mãe, né, nessa situação. Hoje que eu sou mãe, eu não deixo nunca o Bernardo Vicente sair debaixo da minha asa. A minha mãe disse, agora tu vai pagar, né? Tudo que tu me fez passar, agora tu vai ver, guria. Mas enfim, né? Então essas são as mensagens que a gente trocou com a família, depois eu vou mandar. Aqui foi a gente construindo algumas coisas para poder se organizar naquela casa. E a pouca comida que vinha, nós dividíamos com todo mundo. Então, nós estávamos aqui nessa situação. Prof, desculpa te falar, mas a prof errou, tá? Ela disse que nós temos muito conteúdo para cobrir. Eu não sei. Tá, então eu não sei o que tu faz. 2 minutos, estou saindo. Tá. Enfim, gente, como é que eu só quero concluir isso para vocês? Depois de passados alguns dias, nós conseguimos sair, né, dessa situação, nos escondendo num carro com uma criança que estava indo fazer um atendimento médico. E aí esse carro saía, então, da cidade, porque era uma questão de saúde. E aí eles nos acordaram super cedo e disseram, esse é o momento de vocês irem embora. Vamos lá. Né? E aí nós conseguimos sair. Essas aqui são imagens de como que a gente conseguiu sair, porque tudo era trancado, né? Eles ficavam, então, barrando a entrada e a saída de todo mundo. Essas barreiras, elas tinham a cada 5, 10 quilômetros, então, assim, nós demoramos um dia inteiro para conseguir chegar na cidadezinha que era já não mais sitiada, né? Já fora, então, da zona de conflito armado. Gente, boto aqui só o que a gente aprendeu com tudo isso. Depois eu mando para vocês darem uma lida, senão a Rosângela vai me matar. Mas o que eu só quero concluir dizendo para vocês? Esse caso, então ele é real, eu passei por isso, o Vini passou por isso comigo, e me fez repensar muita coisa. Porque eu acho que quando a gente vive uma situação dessa, a gente se dá conta de muito que a gente vive, assim, né, do nosso mundinho, do nosso universo, e aí a gente começa a ver que tem muita coisa por aí, né, e essa empresa, ela é, sim, uma alternativa a esses conceitos que a gente ouve tanto falar de inovação, de desenvolvimento, mas existem alternativas, gente, tá? E tem formas da gente repensar. Então, sim, Éder, foi uma perigosa aventura, foi. Eu nunca imaginei que eu ia viver isso como pesquisadora, como pessoa, nunca imaginei que eu ia viver uma situação assim, mas me fez repensar o meu mundo, né? E o universo em que eu queria viver, e isso foi em 2015, 2017 nasceu o Bernardo, 2020 nasceu o Vicente, e eu só tenho para dizer para vocês que eu quero um mundo diferente para os meus filhos. E esse mundo que eu vi lá me deixou, assim, um pouco mais tranquila de que esse mundo pode vir a acontecer, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, que o nosso conceito hoje era de uma forma diferente de ver a vida, de ver a economia, de ver o desenvolvimento, de ver a inovação, espero ter mostrado para vocês com esse caso que realmente tem formas diferentes, né, da gente enxergar o mundo, enxergar a inovação, enxergar a globalização, enxergar a economia. Tá? Então, após a inovação e desenvolvimento, ela precisa também observar novas formas de ver o mundo. Tá bom? Desculpa ter acelerado tanto no final, mas é que vocês sabem que eu falo demais. Imagina, né, nós ficaríamos até a meia-noite numa sala de aula convencional, falando e conversando sobre tudo isso, mas a gente ainda vai ter essa oportunidade. Bem? Então, leiam o caso, escrevam para mim sobre o que vocês acharam, e talvez a gente converse um pouco mais semana que vem.
Peçam mil desculpas para a Pro Rosângela por mim, eu vou mandar uma mensagem também. Mas foi muito bom ver vocês. Tenham uma boa noite, fiquem bem e eu aguardo os trabalhos. Tchau, tchau.